Oi, Mari. Esperando aqui o Glauber entrar. Boa tarde. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Tô botando aqui um comentário fixo aqui, vamos ver se eu consigo botar, para todo mundo Consegue? saber sobre o que a gente está falando. Conversando. Isso. Muito bem. Já vi que Mário tá por aí. Seja muito bem-vinda, Mário. Muito bem. Só para Conversa com o fixar espírito. comentário. Isso. É, Aê, conseguiu. Depois você me ensina como é. tá, maravilha. Fica mais fácil, porque aí se alguém entrando depois Isso. vê O aí que nós estamos direitinho. conversando. Isso aí. Tá ótimo. Bom, mais uma tarde em que estamos Oi, reunidos, mais um domingo. Carol! Oi, Carol tá vendo Carol. também. Seja muito bem-vinda. Vamos fazer uma prece inicial Sim, para a gente começar a conversar, nosso bate-papo dessa tarde. vamos. E aí, eu faço, você faz? Pode fazer. Vamos lá. Então vamos pensar assim. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em nome de Deus, com o amparo de Jesus e da espiritualidade amiga, pedindo a proteção para todos os que estão aqui reunidos e todos os nossos amigos e irmãos que estão encarnados nesse momento, vencendo essa pandemia e trabalhando na seara do bem, para que possamos ser pessoas melhores e possamos edificar um mundo melhor à nossa volta. E com a prece que Jesus nos ensinou, iniciaremos o bate-papo, a conversa com o Espírito desta tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque todo o seu reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, Bom, a gente pode falar, minha hoje amiga. vai. A gente vai ler um texto que tem aqui no Fonte Viva, né? De novo a Fonte Viva. Esse é maior do que o da semana passada, que é o meu. É o 173. É que aparece tudo ao contrário aqui no vídeo, mas já estou dando ideia. Ante a luz da verdade. Então vamos lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou isso, né? E foi registrado no Evangelho de João. Então a gente vai falar disso aí hoje. Então vamos nós ao que Emmanuel trouxe para a gente. Ó. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, que ele coloca aqui entre aspas, ou pelas verdades provisórias, que estão aqui entre aspas também. De que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do seu ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e
proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Pois é. Uau! Eu sei que a gente está aqui para falar, mas é para falar, para pensar um pouquinho na vida, né? Não adianta a gente falar muito aqui e não fazer nada do que a gente estiver falando por aqui, não é mesmo? Essa é... Olha, ele nos traz muita coisa, né? Muito. Quando ele chega lá em cima e diz que muitos em política, filósofos, né? A ciência, a religião, né? Se afeiçoam a certos ângulos da verdade, né? E cavam trincheiras e ficam ali. Eu cavei uma trincheira aqui, você cavou uma trincheira acolá. Ah, eu estou com a verdade. Não vem, não. E aí, se você não acreditar em mim, eu te jogo bombas e você me joga bombas. Quando a gente refere a uma trincheira, a gente pensa em guerra. Guerra. Exatamente, porque a gente se entrincheira, fica entrincheirado nas guerras, para se proteger das pancadas, dos tiros, enfim. Então, quando ele faz essa metáfora, é ele falando da guerra que se tem entre política, filosofia, ciência, religião, e nem parece com os nossos dias atuais, né? Não, imagina. Entre a confusão que está aí do mundo afora, mas a gente não quer politizar essa nossa fala dessa tarde. Não é esse o motivo do nosso encontro, tá? Mas aí essa mensagem também ela é muito atual porque ela fala dos aspectos da verdade. Porque como somos seres encarnados nesse mundo de matéria, a gente tem limitados cabedais de aportes para conhecer a verdade. Ou seja, você pode buscar entender a verdade através da ciência, mas as ciências materiais elas têm as suas limitações. Sim. Vejam bem que está todo mundo dizendo, olha, tem que esperar o tempo da ciência maturar para compreender essa pandemia e poder encontrar uma resposta para ela. Não dá para acelerar a ciência nesse sentido. Então a ciência material ela tem suas limitações. As revelações, porque em religião nós temos as verdades reveladas, né? Onde a gente tem na figura de Moisés, na figura de Jesus Cristo, e para nós espíritas, na figura da doutrina espírita. E também os muitos profetas que sempre existiram, né, no exercício de suas mediunidades. Então a verdade ela vem sempre sendo revelada de algum modo, né? Então as verdades, você pode tentar buscar a verdade de muitas maneiras, né? Seja ela de uma forma espiritual, uma verdade revelada, seja investigando a matéria propriamente dita, que seria a ciência, né? As questões filosóficas, onde o homem vai buscando formas de entender o mundo à sua volta. Então, mas todos são formas de tentar entender a verdade. E aqui ele chama a atenção que não adianta essas disputas, porque cada um só vai ter pequenas parcelas de formas de compreender essa verdade à volta. Não é isso? Pois é. E assim, o que ele fala aqui da gente, né, nessa coisa de se entrincheirar para defender o nosso ponto de vista e tal, eu gosto sempre de pensar assim, pensando até na ciência, né? Que você vê, o cientista é uma das pessoas mais inteligentes que a gente tem no mundo, né? Assim, esses das grandes descobertas. Então, quando descobriram o átomo, cara, o átomo, pô, uma coisa fantástica, assim.
E era fenomenal. tudo. Era, Era o máximo. caramba, era o máximo. E assim, era átomo. O nome que eles deram para a partícula era de uma indivisível. Quer dizer, não, menos do que isso, gente, não Não dá. existe, não Não vai dá, não rolar. tem Não vai como, é rolar. impossível. E já se mostrou que é possível. Então, assim, passam-se alguns anos e aquilo que a gente tinha como verdade absoluta em qualquer parte da nossa vida aqui material, isso muda. Então, assim, que verdade é essa do e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Primeiro, assim, que verdade é essa? De onde, né, Jesus, dele tá falando de quê? Porque eu quero saber, que vai me libertar. Parece bom, não é isso? A gente ouve muito essa Isso. frase. Pô, tá parecendo legal. Então, tá, que verdade é essa? Gente, é a verdade mais simples e, por enquanto, pra gente ainda complexa, porque a gente não tem conhecimento suficiente para entender a realidade disso. A verdade é o amor. Amor. É que assim, o que a gente chama de amor hoje ainda não é um amor puro, um amor incondicional, né? Que o amor, gente, amor incondicional é um negócio, imagina, sem nenhuma condição. Não importa nada que venha do outro, Cor, de onde ele vem, o que ele é, o que ele cor, pensa, raça, o que ele não importa fala, né? se é inteligente, se é homem, se é mulher, Se tem se é dinheiro, se não se é da tem, se religião A, se é da religião B, se gosta da cor, da bandeira política de uma cor, de outra, o amor ele é é incondicional. incondicional. Só que isso, gente, é aquela história. A gente ainda não sabe, a gente ainda não entendeu, a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de aprendizado, mas somos espíritos em evolução. Então a gente está na caminhada para conhecer essa verdade mesmo. E que Ele libertação diz, é essa que ele fala, né? A gente a conhece a verdade, verdade, essa verdade vai libertar. Libertar do quê? isso, Liberta, por exemplo, da raiva de uma pessoa que pensa ou fala diferente da gente, que fala mal da gente ou coisa parecida, que não concorda com o que a gente diz ou que a gente, o jeito que a gente a gente se liberta do ciúme, a gente se liberta da inveja, a gente vai se inveja. libertar dessas coisas que tiram a gente do equilíbrio, O sossego, do tira o sossego, sossego, tira o sossego. tira o Então, sossego. imagina não se incomodar. É como, acho que é Gandhi que fala isso, né? Ah, você como é que você pode perdoar essas pessoas que te prenderam? Você é inocente. Como é que você pode ter perdoado eles pelo que eles fizeram? Né? Aí ele, não, mas eu não perdoei. Não, peraí, como assim você não perdoou? Cara, você é Gandhi, né? Tipo assim, o cara tão tranquilo, parecia que ele não tinha Parou, problema todo mundo parou. nenhum. Aí ele, não, é porque eles não me ofenderam. Hã? Isso Então eu é não precisei nem amor. perdoar. E não É, eu não precisa precisei nem perdoar, perdoar. porque ele não foi ofendido, ele vai perdoar o quê? Então, isso são Olha, coisas que, assim, só com a evolução que a gente vai conseguir compreender, né? então, Mas... Fala aí. naquilo que você estava falando, ele termina um dos parágrafos dizendo assim: a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Então, na atividade, no Isso. fazer, então ele nos convoca a sair da inatividade a ter uma atitude proativa diante da vida, né? Isso. Então, essa você se liberta tudo aquilo que a gente estava falando agora sobre não ter nada que lhe aperreie o juízo, ou seja, você está livre dessas coisas menos, né, ciúme, inveja, enfim, o preconceito em si, e você se liberta disso tudo na atividade do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Ou seja, o que me compete, o que está o mundo à minha volta, o que posso fazer, não é ficar perguntando o que vão fazer por mim, é o que posso Isso. eu fazer. Ou seja, toda Pelo essa bem, né? pelo bem, No caminho do bem. toda essa mensagem ela no sentido de uma proatividade no bem, né? Fazer Isso. alguma coisa, arregaçar as mangas.
E vale a pena contextualizar, Renata, que essa mensagem, né, como você já falou lá no início, ela é com base em João. Ela é do capítulo de João, tá? Capítulo No 8 de capítulo João. 8 de João. Que todo esse capítulo 8 ele vai abordar várias. É interessante a gente fazer essa contextualização para que as pessoas tenham uma vontade de consultar também a Bíblia mesmo, ler o Novo Testamento. E o Novo Testamento, o que João escreveu, é muito interessante. É demais. Ele escreve 4 livros, chega a escrever 4 livros. O seu evangelho é riquíssimo e belo. O seu evangelho é riquíssimo e belo. E essa parte, que é do capítulo 8, ele está falando sobre as festas, a festa do tabernáculo, que é uma festa judaica onde eles se reúnem. E por estar Jesus, naquele momento em Jerusalém, participando dessas festividades, né, que eu estava lendo sobre isso, é como se fosse a época da colheita lá em Israel. Então eles costumam fazer esse encontro da colheita, daquela época, fazia-se dessa maneira. E os fariseus, sabendo que eles estavam em Jerusalém, todo esse capítulo é João relatando nessa época de festividade que os fariseus estavam toda hora questionando Jesus. É nessa parte onde ele fala daquela questão da mulher adúltera, que ele não julga a mulher. É nessa parte também que os judeus, os fariseus, questionam Jesus, de onde é que ele está tirando toda essa história, né, de que ele é o Messias, enfim. Ficavam ali toda hora cutucando Jesus para ter uma pegadinha e poder fazer o que eles queriam fazer, que era matar Jesus. E Jesus, nesse capítulo, inclusive, diz, olha, vocês estão querendo me matar, porque eu falo em nome do Pai e tal. Então, é muito interessante estudar esse capítulo 8. Né? É muito lindo, inclusive, toda a liturgia dali. E no final desse capítulo 8, porque para os judeus a figura de Abraão é muito importante. Abraão, ele nada mais é do que o pai Abraão. Ele é a base que funda as 3 grandes religiões, que eles chamam religiões, tem um nomezinho para abrâmicas. Nada mais é do que o cristianismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As 3 religiões têm Abraão como pai, como o início de tudo. Então, os judeus, inclusive, Jesus disse, olha, no final desse capítulo, ele diz, olha, eu vim antes de Abraão. É como se ele estivesse explicando que ele já tinha planejado a vinda de Abraão, e Abraão estava ali preparando o terreno para a chegada de Jesus. Quando ele diz de alguma maneira isso, né, falando por metáforas, que ele não podia falar sobre reencarnação naquela época, eles não tinham entendimento sobre isso, então os judeus até pegam em pedras para atirar em Jesus naquele momento, mas aí a galera, a turma do Deixa Disso, dissipa a história toda, e aí eles voltam à situação de sair daquilo ali. É muito interessante o estudo desse capítulo. Tá? Mas vamos voltar para a nossa história lá de João. Em conhecereis a verdade vos libertará, né? E ainda nessa história toda, a gente também vem pensar que o Espiritismo traz algumas vertentes do Espiritismo. Acreditam que Francisco de Assis, né, foi encarnação de João Evangelista. Vejam bem. E participou diretamente, você veja que Francisco de Assis ele participa diretamente com mensagens a todo instante na própria codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo traz partes de Francisco. Então João, na verdade, João Evangelista sempre esteve e está conosco, ajudando a todo instante esse planeta a se desenvolver, trazendo sua mensagem sempre voltada a uma mensagem de amor. Porque a gente vai pensar em Francisco de Assis, já saindo um pouco de João, Francisco de Assis foi uma entidade completamente voltada ao amor, à fraternidade, à simplicidade. A outra encarnação, a própria João, foi aquele que Jesus escolheu para tomar conta de Maria. Jesus está lá no Calvário e diz assim, esse aí é teu filho.
como quem diz, olhando para João, como quem diz assim, ó, fica, cuida da minha mãe como se fosse tua mãe. E ele fica com Maria até o final da vida, cuidando de Maria. Veja como são as coisas, né? Eles tinham um amor muito grande entre João e Jesus. Disse que Jesus era o que ele mais amava era João. E João era como se fosse o mascote, porque ele era o mais novo do grupo, né? Da turma dos evangelizadores. Então a importância dele foi muito legal ter visto essa mensagem e ter estudado um pouco mais sobre João Evangelista e ter encontrado essa parte do que ele também foi Francisco de Assis e tudo que a gente viu. Eu aconselho as pessoas que estão nos vendo em live a darem uma estudada sobre isso. É muito, muito, muito bacana. Tem um vídeo no YouTube super interessante, numa biografia de Francisco de Assis, pela FEB, na FEB TV, eu acho que tá lá. Depois eu posso mandar o link para o pessoal aí do Grupo Jovem, que é bem legal a história de Francisco de Assis e fala isso, né, dele ter sido João, né, uma reencarnação de João Evangelista. Então é interessante a gente conhecer essa história, ver o caminho que o espírito seguiu também, né, de evolução para, né, chegando onde ele chegou. E aí a gente vê que é também possível para a gente, né, ir melhorando, ir aprendendo e fazendo coisas melhores, porque você vê, Francisco de Assis, ele chegou, ele tinha tudo, ele tinha uma vida confortável, né, tinha dinheiro, ele estava bem na sociedade. E largar tudo, né, e escolher a simplicidade, né, de viver lá com os franciscanos e, enfim, mostrar isso, né, cuidar dos doentes e ter essa ligação toda com a natureza e tal. Ele largar toda uma vida de conforto material, né, para quem tem a vida mais ligada à matéria, né, que é a maioria de nós ainda aqui nesse planeta de prova e expiação, fica difícil de entender como é que ele consegue essa libertação toda. Não, eu não preciso disso, isso aqui é supérfluo. Eu vou fazer o que é importante. E aí ele... Sabe o que eu penso? Que ele contribuiu enormemente para as bases da cristandade com seu evangelho e do cristianismo nascente, né, naquela época. Com o é exemplo e aí agora ele encarna como Francisco de Assis para mostrar que é possível viver de acordo com a cristandade, com aquilo que ele disse lá no evangelho dele. É belíssimo isso, pensar nisso. E na própria mensagem diz que só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Aquilo que a gente até vinha conversando para preparar dessa live, para os espíritas, que dever é esse, né? Que amor é esse? Então, é o cumprimento de quê? Qual é o caminho? E aí a gente tem, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis divinas e naturais, as leis morais, né? As 10 leis morais, e estudá-las, a lei de trabalho, lei de progresso, lei de destruição, lei de criação, lei de reprodução, né? Lei de amor, lei justiça de liberdade, e caridade, lei de liberdade, lei de igualdade, quer dizer, quando a gente vai observando e elas estão entremeadas assim nas muitas filosofias, a gente está falando de filosofia, de ciência, de religião, nós vamos encontrar isso pincelado em vários locais, né? Essa verdade sendo revelada a conta-gotas, de muitas maneiras, né? E é muito lindo ver isso tudo. Então, qual o caminho? Qual é o roteiro, né? Primeiro, se assenhorar, saber, conhecer essas leis, e a partir disso, raciocinar, pensar e tentar mudar a sua vida de relação, seja no trabalho, com a família, com os amigos, o mundo à sua volta, e tentar colocar ele em conformidade com essas leis morais. E aí, assim, seria o caminho. Esse é o caminho, com certeza. E aí tem alguns resuminhos, vamos dizer assim, para ajudar a gente no nosso dia a dia a lembrar. Tem uma frase que eu sempre falo eu falo direto, que eu acho que isso ajuda muito na hora que a gente está no meio de uma situação, sabe?
é aquilo de você só fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. E não fazer o que você não gostaria que fizesse a você. Então, eu acho que isso aí já é um guia, gente. Absurdo. Porque na hora que a gente grita com alguém, dá aquela resposta meio atravessada, a gente gosta de levar a resposta atravessada? Ou algum grito na cara? Não gosta. Então, já é uma coisa para dar uma freada, tipo assim, caraca, não, esse não é o caminho certo. Até porque na hora que a gente está gritando com alguém, a gente já saiu do nosso eixo, não saiu? Saiu do equilíbrio, já não tá, né? Então a gente já não Já não é tá mais. liberto, a gente está aprisionado já naquele sentimento que tá fazendo mal a gente Sim, naquele momento. sim. Então é importante a gente ter esse guia, que na verdade é esse amor que a gente ainda não compreende completamente. Porque se a gente compreendesse, a gente não Das faria o que a três gente faz. virtudes, das três virtudes que colocadas, né, a A fé, a fé. esperança e a fé, a esperança e a caridade, né? Então seria, segundo Francisco de Assis, a caridade a mais importante, né? Que ela seria como se fosse o culminar disso tudo. Através, a gente até comentou isso na última live, né? Que a fé, você vai desenvolve a fé, a esperança e chegando no amor, que seria, segundo Paulo de Tarso, o amor em ação, ou seja, a ação do amor, do verbo amar, seria a caridade. Mais uma vez, convidando a gente à proatividade, ou seja, sair dessa inércia, sair dessa posição da gente de conforto e ir ter com o próximo. E quem é o próximo? Nos fala que é aquele que está mais próximo da gente, ou seja, as pessoas que estão à nossa volta, do nosso convívio, os amigos, primeiramente a família, em seguida a família, os amigos, as relações de trabalho, enfim. E todo Aonde mundo você que tem esbarra a essa... gente no meio do caminho, gente. Exatamente. Todo Todo mundo mundo. que esbarra no meio do caminho. Só, todo mundo. Uma hora a gente vai conseguir ter esse tipo de sentimento e proatividade em relação a todos, né? Mas isso a gente só consegue se a gente se esforçar. Porque nada muda na nossa vida sem a gente realmente se esforçar na direção daquilo que a gente está querendo. Então, a gente tem que ter vontade de querer mudar, vontade de querer agir no bem. Às vezes a gente fala assim que quer, né? Mas falta aquela força de vontade, aquele negócio que vem, que Sim. faz a gente se mexer, se mover mesmo na direção daquilo que a gente diz que quer. Porque, na verdade, tem muitas coisas que a gente ouve, lê, vê e fala assim, cara, não, beleza, tá, faz sentido, tá certo, legal. É como se você estivesse conhecendo uma informação, um conteúdo. Você olha para aquilo, você lê, e você fala, pô, legal, isso aqui faz maior sentido. Pô, legal. Aí tem aquela outra, seria uma outra etapa, você conseguir explicar isso para alguém, botar isso na sua vida de alguma forma, assim, conseguir passar aquela informação para frente. Não, pô, eu entendi que ele disse aqui isso, que isso aqui que vai ser legal para minha vida, isso aqui é interessante. E a outro patamar seria a gente realmente conseguir colocar aquilo em ação, colocar aquilo no nosso dia a dia. Aquilo servir para uma transformação interna, uma transformação moral real, sabe? Então, Observar em que ponto a gente está. em Ele cada diz aqui no situação da final, vida, né? em cada situação, ele diz, olha, observa desse modo a tua posição diante da luz. Ou seja, diante do mundo, da minha evolução, em que escala evolutiva eu estou, o que eu consigo fazer? Eu ainda não consigo isso, mas eu já posso isso. Então não ficar se culpando e dentro das suas limitações e trabalhando. E aí ele finaliza a mensagem dizendo: quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível age mais e fala menos. Pois é, Então, mais era uma bem. vez, é o convite à ação. E é isso que eu O falei convite à agora, ação. assim, dá para imaginar como se fosse uma pirâmide, assim, que na base tá essa parte de informação, conteúdo, que é muito fácil. Informação a gente tem pra caramba, né? Sobre coisas boas, coisas do bem, sobre o amor.
A gente pega esse livro, olha aqui, ele é gigante. Você pega toda a obra as obras básicas do Espiritismo, 5 livros todos tentando ensinar isso pra gente, né? Tentando mostrar que isso é importante, que isso que vai fazer o bem pra nossa vida, que isso que vai transformar. Então, assim, conteúdo e informação a gente pode ter um monte de palestra, um monte de música, um monte de vídeo, um monte de coisa. A segunda parte dessa pirâmide, que seria aqui o meio, seria eu conseguir entender um pouquinho daquele conteúdo dentro da minha experiência, dentro da minha vivência, dentro da minha vida, com o meu olhar, porque cada um de nós aqui é completamente diferente. Cada um tem gravado... Enxerga o mundo com a miopia ou com a hipermetropia que tem. Da nossa experiência, de todas as nossas vidas, entendeu? Então, assim, cada um tem o seu jeito. Então, você tem que pegar esse conteúdo e ver do seu jeito, no seu mundo, no seu íntimo. E o que aquilo faz sentido para você. Na hora que aquilo começar a fazer sentido para você, no seu íntimo, até porque a nossa consciência divina está gravada aqui dentro, e isso ajuda a gente a enxergar as coisas de uma forma boa também, somando com as nossas experiências, né? Cara, quando você conseguir olhar para isso legal, assim, e realmente parar para olhar para dentro de você e entender, tá, então para mim isso está querendo dizer isso. E como que eu vou botar esse conteúdo, essa informação que eu recebi, que faz esse sentido para mim na minha vida, no meu dia a dia, na minha transformação moral? Aonde que eu vou botar isso para mexer lá na minha reforma íntima e eu conseguir mudar o que me incomoda, o que eu não consigo fazer ainda na direção do bem e tal. Aí, com essa hora, a gente chega aqui, ó, no topozinho da pirâmide. É como se fosse isso. Então, a gente para de falar mais e passa a agir menos, né? E passa a agir mais e falar menos. Né? Porque a palavra, ela convence, não é isso? Mas o exemplo ele arrasta. Então, quando a gente consegue botar na nossa vida de verdade, a gente mostra para os outros que aquilo é possível. É o que Francisco de Assis fez com os ensinamentos que já estavam, que ele mesmo tinha trazido antes, né? João trouxe a palavra e aí Francisco veio para arrastar. Isso. Ele né? mesmo. E ele promoveu uma grande reforma promoveu uma grande reforma na cristandade. Isso aí. Não é isso? É muito lindo ver essa ótica. Eu acho que só isso já deixa a gente com muita coisa para pensar, né? Sim, conselho para a semana. Pensar o que a gente fez de agir, ou seja, eu saí em que momentos durante essa semana eu saí da inércia e fui no caminho da seara do bem. Ou seja, o que eu pude fazer por mim mesmo, porque a gente pode fazer o bem por si e pode fazer o bem pelo próximo. Então, em que momentos eu pude fazer isso durante a semana? Eu acho que o questionamento para a semana, assim, se a gente puder deixar alguma coisa, é a gente realizar esse insight, essa reflexão, né? Trazer isso para durante a semana e aí no próximo encontro a gente poderia continuar essa história aqui. Eu acho que tá bom, a gente tá com 34 minutos de live. Maravilha, e já tem coisa para pensar pra caramba, então acho que esse é o objetivo principal. Deixar os questionamentos e fazer cada um a sua reforma íntima. Isso, okay? Porque é individual. Individual. E intransferível, igual a cartão de crédito. Pessoal e intransferível. Pois vamos ficando por aqui. Deus te abençoe e você faz a prece final, né? Vou fazer a prece final. Já que eu fiz a inicial. Então vamos lá, agradecer, né, por essa oportunidade da gente se reunir aqui para pensar um pouco mais na vida, na nossa existência, né? Naquilo que realmente importa. Quais são os valores que a gente quer para a nossa existência e o caminho que a gente pode tomar. Então, que a gente consiga refletir sobre essa nossa conversa de hoje, né, ao longo da semana, para que a gente consiga colocar pelo menos alguma partezinha dela no nosso dia a dia. Porque a intenção toda, né, de Jesus, com seus ensinamentos, com seus exemplos, foi que a gente conseguisse parar, pensar e modificar a nossa vida. Então que a gente consiga, com essa ajuda toda, com todo esse amparo da espiritualidade que nos auxilia,
nesse fim de tarde, que a gente consiga aproveitar e utilizar isso de verdade para as nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Graças a Que Deus. assim seja. Graças a Deus que assim seja. E vamos Tchau, lá. Renata. Muito Tchau, obrigado. tchau, Tchau, gente. pessoal. Bárbara lá de Caicó. Tem uma turma aqui, viu? Um pessoal conhecido aqui, Térbio, que entrou também. Um grande amigo, estudou comigo. Todo Muito o bom. pessoal aí que chegando. Ei, fica com Deus e a gente se encontra na semana que vem no Tchau, mesmo tchau, horário, Mari, tá bom? Carol. Tchau, tchau. Tchau, Mari, Carol, todo mundo. Viu? Ótima Saudades de aula, Mari gostou. vocês. Saudade, vontade de abraçar esse povo, né? Oh, nem fala. Ei, tchau, Até a fiquem com Deus. próxima. Não Beijo. esqueça de gravar, vai ficar gravado Não, no canal lá, vou viu? gravar aqui. Tá bom. Tchau. Tchau.